A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens. Estamos aí dando início à última semana de estudos deste quarto trimestre de 2022, onde estudamos o tema Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Portanto, esta semana vamos estudar a última lição do trimestre, a lição de número 13, que tem como título Jesus, o modelo de líder. O resumo da lição destaca que Jesus é definitivamente o modelo a ser seguido por toda a liderança cristã. Então eu convido meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe a nossa agenda de leitura desta semana, que serve como uma preparação para a lição que vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a agenda de leitura de segunda-feira, 19 de dezembro de 2022, tem como título Jesus Cristo, o Filho de Deus. O texto bíblico se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Como é uma leitura um pouco extensa, vamos estar fazendo a leitura apenas do versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, Jesus não é filho de Deus no sentido como concebemos aí, um pai e um filho. Deus não se casou e teve um filho. Jesus é filho de Deus no sentido que ele é Deus manifestado em forma humana. Jesus é filho de Deus porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, está escrito: E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. No tempo em que foi escrita a Bíblia Sagrada, a expressão Filho do Homem era usada aí para descrever um ser humano. Então, o Filho do Homem é um homem. Durante o seu julgamento perante os líderes judeus, o sumo sacerdote ordenou a Jesus, Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus, conforme está em Mateus 26, 63. E Jesus respondeu: Tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 64. Os líderes judeus responderam acusando Jesus de blasfêmia. Mais tarde também, perante Pôncio Pilatos, responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. João 19:7. Porque o fato de se afirmar como filho de Deus seria considerado blasfêmia e digno de uma sentença de morte? Os líderes judeus entenderam exatamente o que Jesus quis dizer com a expressão Filho de Deus. Ser filho de Deus é ser da mesma natureza de Deus. O Filho de Deus é de Deus. A afirmação em ser aí da mesma natureza de Deus e de fato ser Deus era blasfêmia para os líderes judeus. Então eles exigiram a morte de Jesus. Hebreus 1 e 3 expressa isso aí muito claramente, O qual, o Filho, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Podemos também encontrar um outro exemplo em João 17:12, onde Judas é descrito como o filho da perdição. João 6,71 nos diz que Judas era filho de Simão. O que João 17,12 quer dizer quando descreve então Judas como filho da perdição? A palavra perdição ali significa destruição, ruína, fraqueza.
Judas não era literalmente filho da ruína, ou filho da destruição, ou filho da fraqueza. Mas estas eram aí coisas que identificavam a vida de Judas. Judas era uma manifestação da perdição. Então, neste mesmo aspecto, Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus é Deus. Jesus é Deus manifestado. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.